está agora em plena guerra com o Irã. Tiveram sirenes em Jerusalém e alertas nos últimos dias, então eu estou aqui com o meu celular, você pode até ver o horário agora. Eu estou aqui com o meu celular. Se meu celular começou a apitar de um alerta, eu vou sair, eu vou pedir desculpas, mas eu não vou poder explicar para vocês o que vai estar acontecendo, mas se vocês verem um apito vindo do meu celular, um alarme vindo do meu celular e eu saindo, é devido aos mísseis que estão vindo do Irã. E justamente tudo isso se conecta ao que a gente vai falar do dia de hoje. Hoje a gente vai falar da atual guerra Irã, Israel, Estados Unidos. São 13 países envolvidos nessa guerra, algo realmente impressionante o que está acontecendo. E a gente vai conversar sobre a guerra e também tentar entender as conexões bíblicas dessa guerra, principalmente ao que está ligado à questão de Gog e Magog, Gog ou Magog em hebraico. Então, pessoal, eu agradeço a todos que estão aqui nessa live. A gente tem muita coisa para conversar no dia de hoje, então, se vocês estão preparados, vamos começar. Pessoal, eu quero primeiro falar da atualidade da guerra que está acontecendo nesse momento, em todos os seus pequenos detalhes, e depois disso, pessoal, a gente vai passar também para a nossa leitura bíblica, nossa interpretação bíblica, mas todas as explicações que eu der agora sobre a guerra atual, prestem atenção nos mínimos detalhes, porque é isso que vai se conectar com a profecia de Gog e Magog e com tudo que a gente vai falar em relação à Bíblia. Tá baixo o volume, me escreveram aqui no chat, então vocês podem me escrever se o volume realmente está baixo, se vocês estão ouvindo bem. Para mim parece que o microfone sim está conectado. Tá normal, ok. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Se tá baixo, vocês vão ter que aumentar por aí, mas a maioria tá ouvindo bem. Então, pessoal, a nossa história com o Irã, ou melhor dizendo, a guerra Israel-Irã, não começou hoje, não começou faz uma semana. Esse conflito começou em 1979, com um golpe islamista. Eu vou falar isso muito resumidamente, mas é importante a gente entender isso. Quer dizer, em 1979, um grupo da extrema esquerda, junto com islamistas, deram um golpe no Irã, expulsaram a família real e tomaram o poder à força. E o objetivo desses islamistas, o logo deles, inclusive, o slogan deles, a frase que eles sempre falam é morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Desde que eles assumiram, há 47 anos, a busca do governo iraniano, não do povo, mas do governo da República Islâmica Iraniana, nunca foi o bem do Irã, o desenvolvimento do seu país, a força do seu país, e sim o objetivo é destruir Israel e os Estados Unidos, custe o que custar, e a gente está vendo que isso está custando a República Islâmica e, infelizmente, também a parte do povo do Irã. E o Irã, pessoal, o Irã é muito inteligente. O povo iraniano é extremamente inteligente, mas também a República Islâmica é inteligente. Eles sabiam desde o início que lutar diretamente contra Israel era uma causa perdida. Todos os países que tentaram lutar contra Israel desde a independência de Israel em 1948, todos eles perderam. Exércitos como o egípcio, que tinha uma força gigantesca, simplesmente perderam para Israel. O Egito, a Síria, o Líbano, também tropas foram mandadas no passado do Iraque e de outros países, e a gente vê que todos esses países perderam. E por isso a estratégia do Irã, no passado, nunca foi se atacar Israel diretamente, e sim o que o Irã criou é o que a gente chama o anel de fogo, ou círculo de fogo, Tabat Esh. Isso quer dizer que eles vão criar forças inimigas a Israel em formato de um círculo vindo dos 4 cantos. Prestem bem atenção nisso. Eles criaram forças dos 4 cantos com o objetivo de atacar Israel. Então, essas são os que a gente chama em inglês de proxies. São os jogadores em nome do Irã, ou melhor dizendo, da República Islâmica. Tudo que eu falo agora, pessoal, não se refere ao povo do Irã, e sim à República Islâmica do Irã. Então, a República Islâmica do Irã, eles financiaram, treinaram e enviaram armas para o Hamas, que se encontra ao oriente de Israel, então nosso lado oriental, do lado do mar Mediterrâneo, se encontra o Hamas, que o Irã preparou, armou, treinou, financiou, inclusive os massacres do 7 de outubro. Então, de um lado, a gente tem o Hamas. Ao norte de Israel, a mesma coisa, eles financiaram, treinaram e entregaram armas para o Hezbollah, que vem do norte de Israel, quer dizer, o que hoje em dia é o sul do Líbano.
Do outro lado, se a gente olhar do nosso lado leste, são as milícias xiitas que eles, outra vez, treinaram, financiaram e prepararam, que se encontram na Síria e no Iraque, então todo o lado leste de Israel. E ao sul, para completar esse círculo de fogo, o que o Irã preparou foram os Houthis no Iêmen. Então, ao sul de Israel, no Iêmen, eles prepararam esse círculo de fogo. Então, quer dizer, o Irã financiou dos 4 lados de Israel organizações terroristas. Vamos deixar bem claro que o Hamas, os Houthis, o Hezbollah e as milícias xiitas são todos grupos terroristas que lutam para destruir Israel. E essa foi sempre a tática do Irã durante décadas e décadas, durante aí 45 anos, a tática do Irã foi atacar Israel indiretamente, fazendo atentados no exterior e usando esses grupos terroristas espalhados em volta de Israel para atacar Israel. E tudo muda no dia 13 de abril de 2024. 13 de abril de 2024, um pouquinho menos de 2 anos atrás, pela primeira vez, o Irã atacou diretamente Israel. Eles lançaram no mesmo dia centenas de projéteis em direção a Israel. Isso são mísseis balísticos, a gente está falando de drones, a gente está falando de uma grande força que atacou Israel simultaneamente. E por isso a primeira coisa que eu quero abrir aqui um parênteses, não relacionado à Bíblia, mas relacionado a fatos históricos atuais. Para todos aqueles que estão na internet, também aqui um ou outro nos comentários gritando, Israel começou a guerra com o Irã? A resposta é não. O Irã começou a guerra com Israel no dia 13 de abril de 2024, quando eles atacaram Israel. Graças a Deus, a defesa de Israel é fantástica, além de Deus que nos protege, também o exército de Israel é um dos melhores do mundo, e Israel conseguiu frear a maior parte desse ataque, e os danos foram relativamente baixos nesse ataque, mas foi um ataque gigantesco. E aí, isso quebrou uma questão histórica de não haver ataques diretos. O Irã lançou o primeiro ataque em abril, o segundo ataque depois foi em outubro, e então Israel revidou. Das 2 primeiras vezes, pouquinho, e da terceira vez Israel realmente revidou de uma maneira muito maior, com o que aconteceu em junho de 2025, que a gente chama da Guerra dos 12 Dias, quando Israel atacou o Irã e destruiu muita da infraestrutura militar e terrorista do Irã. Mas foi 12 dias, e depois de 12 dias, o Trump mandou parar. Trump? Sim. O que aconteceu é o presidente dos Estados Unidos decidiu terminar com essa guerra e ele impôs um cessar-fogo tanto sobre o Irã como sobre Israel e simplesmente terminou esse conflito, mas não terminou com o problema. O problema é a República Islâmica do Irã. E o que aconteceu é, agora, no dia 28 de fevereiro, um pouco mais de uma semana atrás, Israel e os Estados Unidos, de uma maneira conjunta, lançaram um grande ataque contra a República Islâmica do Irã. E isso começou o conflito atual que a gente está vivendo nesses dias. Quer dizer, é uma bola de neve que foi crescendo, do início dos lemas gritando morte a Israel, morte aos Estados Unidos, depois financiando grupos terroristas, depois atacando diretamente, e agora a gente está vendo esse grande ataque que é dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E, obviamente, é só contra alvos ligados diretamente à República Islâmica do Irã, não é contra o povo iraniano. Bem pelo contrário, a gente está vendo que boa parte do povo iraniano, se calcula aí por volta de 80% do povo iraniano, é a favor das ações militares israelenses e americanas contra a República Islâmica do Irã. E isso eu falei na minha última live, pessoal. Quão terrível tem que ser um governo para a sua população sair nas ruas cantando e dançando quando um líder é assassinado. Quer dizer, quando Israel eliminou o Khamenei, o líder da República Islâmica, o que eles chamam de líder supremo, quando eles eliminaram o líder supremo da República Islâmica do Irã, Ali Khamenei, as pessoas iranianas saíram a celebrar. Obviamente, a população iraniana que mora no Irã, obviamente, eles estão tensos, eles estão apreensivos, eles estão no meio de uma guerra, como também Israel está vivendo em guerra e a gente está apreensivo, mas a gente vê como a população, a maior parte da população iraniana, sim é a favor do que está acontecendo, porque eles também não querem viver embaixo dessa ditadura, dessa teocracia islâmica radical, que não dá direitos a mulheres, direitos a minorias religiosas, direito de expressão,
Nada do que a gente conhece como valores judaico-cristãos existem no Irã de hoje em dia, e sim existiam até 1979. O Irã de hoje em dia não é o Irã de 1978, a gente pode dizer. O que sim é importante, pessoal, destacar é essa diferenciação do que é o governo do que é a população. Mas o que eu preciso agora que a gente entenda em relação à parte bíblica para depois é: o Irã foi atacado e, em resposta, eles retaliaram, e obviamente todo mundo esperava que o Irã iria retaliar. A gente não esperava que eles iam deixar simplesmente que o governo deles caia, mas o que nos chama a atenção é que o Irã não retaliou só contra Israel e os Estados Unidos, mas eles retaliaram contra praticamente todo o Oriente Médio. Quer dizer, Israel, Catar, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Omã, Síria, Azerbaijão e bases britânicas no Chipre. Vejam a lista de países, pessoal. E esses países, a maioria não tinha nenhuma relação direta com esse conflito. Por exemplo, o Chipre e o Azerbaijão, quer dizer, se a gente pegar essa lista, exceto o Chipre, todos esses são países muçulmanos. Quer dizer, o Irã começou a atacar, em teoria, quem deveriam ser os irmãos islâmicos deles. Eles começaram simplesmente a atacar os países muçulmanos. Boa parte desses países são países árabes muçulmanos, e a gente começa a se perguntar o porquê. E a gente está vendo realmente um fronte muito grande que se abriu, muito maior do que da guerra do ano passado, da Guerra dos 12 Dias. E essa guerra, então, é de uma escala muito maior, e o que os especialistas militares estão falando é que a escala vai crescer ainda mais se os países que estão sendo atacados começarem a revidar. Porque até esse momento os Estados Unidos e Israel atacando o Irã, e o Irã atacando todo mundo aqui da vizinhança, mesmo os países que não têm absolutamente nada a ver com o conflito diretamente. E muitos desses países já disseram, condenaram os ataques do Irã, e disseram: por que vocês estão atacando a nós, ainda alvos civis? Por exemplo, os Emirados Árabes, eles atacaram hotéis, eles atacaram o aeroporto civil dos Emirados Árabes. A gente está vendo que não são ataques somente a bases americanas. Há uma base americana no Catar, vamos atacar a base americana. Não, são ataques civis a países árabes muçulmanos e também alguns outros que não são árabes muçulmanos. E a pergunta é o porquê. Ninguém entende muito bem o que está passando na cabeça dos iranianos. E também, esses países árabes condenaram esses ataques, mandaram o Irã parar, o Irã se retratou, pediu desculpas e atacou de novo. Eles já pediram desculpas pelos ataques e continuam atacando, principalmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Eles estão, entre eles, também surpresos com o que está acontecendo, mas discutindo uma possível retaliação. Hoje se falou que talvez os Emirados Árabes começaram a retaliar. A gente não tem ainda informações concretas. Quando a gente tiver também eu vou passar aqui para vocês. Por enquanto isso ainda é na base da especulação, mas se esses países realmente entrarem, a gente está falando de um cenário completamente diferente e talvez num cenário sim positivo. Porque no final das contas o que a gente precisa, pelo menos a curto ou médio prazo, é o fim da República Islâmica do Irã e que o Irã volte a ser quem eles eram antes. Mas agora eu quero, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco do cenário atual, eu quero falar com vocês sobre a guerra de Gog e Magog. Gog, o Magog em hebraico, às vezes eu pronuncio um pouco estranho no português, eu peço desculpas, mas a guerra de Gog e Magog, ela é baseada nas profecias, principalmente de Ezequiel 38 e 39, e eu trouxe aqui uns trechinhos uns versículos bíblicos que eu quero ler com vocês. Então, o contexto, só para a gente entender, é Deus falando com o profeta Ezequiel e ele profetizando para Gog. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor.
Estou contra você, ó Gog. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Essa é uma profecia que fala de uma grande batalha iniciada por Gog, da terra de Magog, contra Israel. Então, essa é a profecia e fala ali da junção de vários povos. Aqui, essa versão que eu peguei, que é a NVI, a nova versão internacional em português que eu peguei, eles já traduzem os nomes para os nomes atuais, mas se a gente pegar a Bíblia no original em hebraico, está escrito que vão se juntar Cush, que é a Etiópia, Put, que é a Líbia. Então a gente sabe que a Etiópia vai se juntar à Líbia e à Pérsia. E aqui a gente precisa ver, a Pérsia vai se juntar a Gog na batalha final contra Israel. E quem é a Pérsia? O Irã. Pessoal, o nome do Irã era Pérsia até 1935. Quer dizer, até menos de 100 anos atrás, o nome do país era Pérsia. E não só até 100 anos atrás, quer dizer, ao longo de toda a história bíblica, até os dias de hoje praticamente, o nome daquela região foi Pérsia. Então, quando fala que a Pérsia vai se juntar a Gog, a gente está falando do Irã, sem dúvida nenhuma. Há muitas dúvidas em relação a essa profecia, a gente vai tratar dessas dúvidas daqui um pouco, mas há coisas que são muito claras. Uma das coisas mais claras é que a Pérsia, o Irã, vai se juntar a essa batalha. Mas quem vai ser o líder dessa batalha? Gog, a gente não tem certeza quem ele é, mas o que a gente sabe é que ele é da terra de Magog. E onde fica Magog? A gente tem que agora buscar fontes históricas. Se a gente pega, por exemplo, Flávio Joséfo, que é um historiador aqui de Israel, que viveu justamente nos tempos de Jesus, quer dizer, ele viveu no primeiro século, inclusive Flávio Joséfo escreve sobre Jesus, escreve sobre João Batista, então a gente está falando de uma pessoa que viveu, um historiador que viveu aqui na época do primeiro século, quer dizer, no período bíblico, e ele escreve o seguinte sobre Magog. Eu vou agora ler aqui a passagem retirada do livro de Flávio Joséfo. Magog fundou aqueles que dele foram chamados Magogitas, mas que pelos gregos são chamados de Citas. Então, está escrito que de Magog saiu um povo que se chama os Magogitas, mas que os gregos chamam eles de Citas. E nós sabemos quem são os Citas, pessoal. Os Citas são um povo verdadeiro, a gente tem muitas provas históricas e arqueológicas dos Citas, a gente tem achados, literalmente achados dos Citas, quer dizer, dos Magogitas, pelo menos segundo Flávio Joséfo, que é uma das melhores fontes históricas que a gente tem sobre Israel. E os Citas eram um antigo povo nômade, equestre, quer dizer que eles eram conhecidos por serem montados em cavalos. Isso também faz sentido se a gente pega a Bíblia, que fala que os soldados vão vir montados nos seus cavalos. Então, era um povo nômade, equestre, iraniano. Pessoal, os Citas são de origem iraniana. Os iranianos, além de ser uma região física, onde hoje em dia é o Irã, os iranianos são um povo, literalmente uma etnia. Então, os Citas, eles originalmente eram iranianos. E aí no século 9 e 8 a.C., quer dizer, antes de Ezequiel escrever a profecia, esse povo ele migra para o norte. Então imaginem do Irã, eles começam a migrar para o norte, como o povo nômade faz muito sentido, e eles migram para o norte, principalmente para a região ali da Ásia Central, Ucrânia e Rússia. Pessoal, os Citas, eles são parte do que hoje em dia, eles moravam onde hoje em dia é a Rússia. Mas cadê os Citas hoje em dia? Eles desapareceram porque eles se assimilaram, eles se integraram com os povos que já viviam nessas regiões.
Então quer dizer que os citas, eles se integraram, por exemplo, com os povos eslavos e fundaram o que hoje em dia é a Rússia. E não é a Aline falando, isso são os próprios russos. Se vocês pegarem literatura histórica russa, se vocês forem nos museus da Rússia e eles falam da própria origem histórica e étnica deles, eles vão dizer, nós somos eslavos, mas nós também somos citas. Então, vejam que impressionante. Um povo iraniano que se migrou para o norte e se integrou com o que hoje em dia é a Rússia. Então, Magog, se a gente buscar essa análise histórica, faz muito sentido que a terra de Magog seja a terra do que hoje em dia, pelo menos, é parte da Rússia, seria o oeste, o sudoeste da Rússia, onde também fica a região de Moscou, onde fica essa região central governamental da Rússia. Essa região era uma região de alta influência e descendência dos citas. Espero que dê para acompanhar, eu sei que é muita informação, mas a gente está tentando montar aqui um quebra-cabeça para entender essa profecia, se baseando em fontes históricas, arqueológicas, bíblicas. Então a gente está aqui montando esse quebra-cabeça, e isso se encaixa muito bem em Ezequiel 38:15, que fala de um inimigo que está vindo do extremo norte. Vejam, não fala simplesmente o norte, porque a gente tem inimigos no norte. A gente tem, por exemplo, a própria Síria, o próprio Líbano, toda essa região que historicamente eram inimigos de Israel, mas a profecia de Gog e Magog fala que eles estão vindo do extremo norte, e ao extremo norte de Israel é justamente a região também que inclui essa área específica da Rússia, que era a área dos citas. Isso também se encaixa com outra coisa, que é a genealogia de Gênesis. Vejam aqui, porque se a gente pega Gênesis capítulo 10, versículo 2, está escrito o seguinte: estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tirás. Quer dizer, aqui fala que Magog é descendente de Jafé. E justamente quando a gente olha para a Rússia, e em geral quando a gente fala da Europa, os povos do extremo norte, a gente fala que eles são descendentes de Jafé. Então a gente não pode dizer que, por exemplo, a região de Magog é a... Vamos olhar outro inimigo histórico de Israel, o Iraque. O Iraque é Magog? Não, o Iraque não é um povo descendente de Jafé, o Iraque é um povo semita, como também Israel é um povo semita. A gente não pode olhar para a Etiópia e dizer a Etiópia é Magog, porque a Etiópia é descendente de Cão, a gente está falando dos 3 filhos de Noé, certo? Então a gente tem os descendentes de Sem, a gente tem os descendentes de Cão, a gente tem os descendentes de Jafé. Então quando a gente fala de Jafé, a gente fala de Magog, e a gente está falando dos povos que vêm da região do extremo norte, aí principalmente da região da Europa. Então isso também se encaixa nesse ponto. E agora que a gente tem todas essas peças do nosso quebra-cabeça, eu quero ler mais da profecia para vocês. Então a gente segue aqui no versículo 14. Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano, o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Vejam isso, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença.
Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Magog, em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente, sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. É um texto pesado e difícil, mas a gente tem mais algumas peças do quebra-cabeça. Ali fala de grandes terremotos que vão acontecer, de um grande terremoto. E geologicamente isso faz sentido. Israel se encontra numa das maiores falhas tectônicas do mundo. Se vocês pegarem o mapa de Israel, pessoal, vocês vão ver que de um lado tem uma linha. A fronteira entre Israel e a Jordânia é praticamente uma linha reta. E essa linha reta é a falha, pessoal, porque a fronteira segue uma divisão, uma falha natural. E por isso, o Mar da Galileia não é um mar, pessoal. O Mar da Galileia é um lago de água doce que se encontra a 200 metros abaixo do nível do mar. Nessa falha também se encontra o Mar Morto, o local mais baixo do mundo. A gente está falando aí de 430 metros abaixo do nível do mar. Por que o Mar Morto é o local mais baixo do mundo? Porque as duas placas se encontram ali e elas estão se distanciando. Uma está indo em direção ao norte, a outra está indo em direção ao sul, e em alguns pontos as placas, onde elas se afastam um pouquinho, criam esse grande vale, que é o Vale do Jordão, que começa lá na região do extremo norte, no pico, no alto do Monte Hermon, 2.200 metros de altura, e abre uma falha, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, e segue até o final de Israel e Eilat. Então há uma grande falha tectônica, e por isso Israel é extremamente propício a terremotos. Inclusive, não muito tempo atrás, aqui no canal, eu fiz um vídeo falando da falha tectônica, que tem um braço dessa falha tectônica que sobe para Jerusalém e chega até o sul do Monte das Oliveiras. Isso também pode estar ali conectado, por exemplo, com as profecias de Zacarias. Então, a gente tem um território que é muito propício a terremotos. O terremoto ainda não aconteceu, mas se acontecer, não vai surpreender a nenhum cientista. E um versículo, uma parte do que eu li, que eu quero que vocês prestem muita atenção. A espada de cada um será contra o seu irmão. Isso, no contexto do que a gente leu, os inimigos de Israel vão começar a atacar um ao outro. E a gente vê justamente isso acontecendo. Agora, o Irã atacou Israel, mas o Irã está atacando outros países que são inimigos de Israel. Por exemplo, o Catar. O Catar é um dos maiores inimigos de Israel nos dias de hoje. O Catar é um dos grandes financiadores do Hamas. No Catar, até pouco tempo atrás, ficava a cúpula do Hamas, quer dizer, o QG central, a liderança do Hamas ficava no Catar, e ainda tem gente do Hamas entre nós que segue no Catar até os dias de hoje. Então, o Catar, que é inimigo de Israel, e o Irã, que é inimigo de Israel, estão atacando um assim contra o outro. A Arábia Saudita também, que sempre foi a líder da Liga Árabe na luta contra Israel, eles também estão sendo atacados pelo Irã. A gente está vendo uma luta entre esses países, entre um e outro, países que historicamente são inimigos de Israel. Alguns já fizeram acordos de paz com Israel, como os Emirados Árabes, como a Jordânia, mas outros não. A gente vê que a gente ainda tem problemas sérios com a Síria, a gente tem problemas com o Líbano, a gente tem problemas com vários dos países que estão sendo atacados. Então a gente está sendo atacado, mas também os nossos inimigos estão sendo atacados entre eles, o que não aconteceu em nenhuma guerra de Israel até os dias de hoje. Até agora, até esse conflito começar há um pouco mais de uma semana atrás, todas as guerras, esses inimigos de Israel se uniam e atacavam Israel, e dessa vez a gente está vendo que eles estão se atacando entre eles. O que eu falei no início para vocês, que não faz o menor sentido, ninguém entende por que o Irã está fazendo isso, mas é um fato que o Irã está atacando países que não são amigos de Israel, pelo contrário, inimigos de Israel estão sendo atacados nesse conflito. Não só inimigos de Israel, sim, é amigo do Chipre, tem
países amigos, mas a gente está vendo também que inimigos estão sendo atacados, e isso é algo realmente estranho, no mínimo. E a gente, como eu falei, a gente pode ver uma escalada da luta entre esses países, se, por exemplo, os Emirados Árabes ou a Arábia Saudita decidirem revidar contra o Irã, e eu acho que se o Irã continuar atacando eles, é uma questão de tempo até que eles vão revidar, talvez não uma maneira gigantesca no início, mas eu acho que um país aguenta quanto sendo atacado diariamente sem revidar, sem fazer absolutamente nada. Então a gente realmente tem que esperar os próximos dias para ver o desenvolvimento. Mas o que a gente sim entende é que Magog é ao norte de Israel, talvez a região da Rússia dos dias de hoje, mas quem é Gog? Quem é esse líder que está organizando as nações contra Israel? E para isso a gente pode ler o livro de Apocalipse, eu trouxe ele aqui também para a gente ler, Apocalipse 20, versículos de 7 a 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia da terra. Esse versículo não fala exatamente que Gog é Satanás, mas fala que quem está por trás de tudo isso é Satanás. Vejam que impressionante, quer dizer, essa grande batalha que vai ser travada contra Israel, ela está sendo arquitetada, incentivada, criada pelo próprio Satanás. E também esse mesmo versículo fala que Israel vai ser atacada dos 4 cantos da terra. E isso é algo que a gente fala incessantemente aqui em Israel e a gente grita para o mundo e às vezes parece que a gente está gritando numa sala vazia que as pessoas não nos escutam. Quando a gente fala do movimento anti-Israel dos 4 cantos do mundo, isso é algo impressionante. E eu posso dizer para vocês a minha opinião, por exemplo, do 7 de outubro. O massacre do 7 de outubro foi um massacre terrível, não há palavras para descrever ele, mas o massacre veio do Hamas, que é um grupo que sempre falou que quer o extermínio de Israel e toda a sua população, incluindo mulheres, crianças, idosos. Então o Hamas sempre falou por isso. Mas o que me surpreende é que, após o massacre do 7 de outubro, a gente vê pessoas nos 4 cantos do mundo celebrando o massacre do 7 de outubro. Inclusive, a esposa do prefeito de Nova York, Mamdani, agora se descobriu que ela também celebrou o massacre do 7 de outubro. Mas a gente está falando de pessoas dos 4 cantos do mundo celebrando o massacre do 7 de outubro, justificando ele, dizendo, não, isso não é uma luta contra Israel, isso é uma luta pró-Palestina, isso é uma luta de resistência, e tentando justificar. A gente vê alunos nas universidades, também nas brasileiras, também nas americanas, e muitas universidades do mundo, realmente protestando contra Israel com todas as suas forças e com toda a sua alma, e gritando globalizar a intifada. A intifada é ataques armados contra Israel, inspirados na primeira e na segunda intifada. Então as pessoas nos 4 cantos do mundo gritando morte a Israel, destruição a Israel, e isso é algo que realmente nos espanta e nos chama a atenção. E a gente vê também governos do mundo hostis a Israel, enquanto Israel está sendo atacado, os governos dizendo não, Israel não pode se defender dessa maneira, é desproporcional. A gente vê esses ataques, também o anel de fogo que a gente falou, que Israel literalmente, os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, sendo atacado pelos 4 frontes. Então a gente vê esse anel próximo, mas também esse anel que vai se distanciando dessas manifestações, também ataques contra organizações judaicas israelenses no mundo. A gente viu sinagogas incendiadas na Austrália, ataque à Federação Israelita em Porto Alegre, no Brasil. A gente viu também, nas últimas semanas, também ataques a sinagogas e centros judaicos nos Estados Unidos. A gente está vendo na França, na Bélgica, na Holanda, nem se fala. A gente vê esses ataques acontecendo nos 4 cantos do mundo e sempre direcionados, no final das contas, contra Israel.
Eu vejo esse círculo de fogo, eu vejo esse movimento contra Israel, esse ódio contra Israel, que logicamente não faz sentido. Criticar Israel, obviamente, é algo que se pode fazer, pessoal. Eu tenho as minhas próprias críticas a Israel, ao governo de Israel, e isso é algo legítimo. Mas quando as pessoas gritam pela a Palestina será livre do rio ao mar, quer dizer, a gente vai apagar Israel do mapa, porque do rio ao mar é exatamente onde Israel se encontra. Quando as pessoas no mundo gritam, vamos apagar Israel do mapa e construir a Palestina no seu lugar. Quando a gente vê esse ódio contra Israel e as pessoas na Coreia do Norte, contra a Rússia, contra a China, quer dizer, contra tantas coisas que estão acontecendo no mundo, as pessoas não têm uma lágrima para chorar pelos cristãos massacrados há anos na Nigéria, no Congo, os ataques contra cristãos no Egito. Quer dizer, com tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas não têm uma lágrima para esses povos, e nem para o povo do Irã. Em janeiro desse ano, pessoal, entre 36 mil e 43 mil iranianos foram massacrados pelo governo, pela República Islâmica do Irã. Pessoal, ouçam bem, por volta de 40 mil iranianos foram mortos pelo governo do Irã e ninguém abriu a boca. Mas todo mundo sempre tem palavras para criticar Israel. E por isso, quando eu vejo isso, não é algo pró-humanidade. A gente vê que a maior parte das pessoas que atacam Israel, não digo que criticam, mas que atacam Israel, fazem isso e não se preocupam com nenhum dos outros problemas do Oriente Médio, com a guerra civil do Iêmen. Parece que eles ignoram tudo isso, e por isso eu realmente vejo que tem algo ou alguém por trás manipulando tudo. O livro próprio do Apocalipse fala que quem vai fazer tudo isso é o próprio Satanás. Então, com tudo isso, Gog e Magog está acontecendo nesse momento? E a resposta é, a gente não tem como saber. Se vocês queriam que eu viesse aqui e dissesse para vocês, Gog e Magog está acontecendo, eu não sou profetisa, eu não sei dizer para vocês. O que a gente pode fazer é pegar a Bíblia, que é o melhor livro que a gente tem para entender o futuro de Israel e o futuro do mundo. E por isso, a gente tem todos esses pontos a favor do cumprimento, pelo menos parcial, que a gente falou até agora, mas também a gente não pode ignorar as dúvidas que tem nesse texto, dúvidas que a gente ainda não tem resposta. Por exemplo, quando a gente leu em Apocalipse 20, está escrito: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse texto, pessoal, fala que Gog e Magog vai ser depois do milênio. Então, isso a gente pode dizer que a gente já passou o milênio nesse momento? Isso eu deixo a pergunta para vocês, pessoal. Aqueles que se interessam por escatologia. Se a gente está falando de Gog e Magog nesse momento, a gente pega Apocalipse e a gente está falando que o milênio já chegou. Então, essa é uma grande dúvida. Então, por esse versículo também pode ser que ainda não chegou realmente a hora de Gog e Magog. O que a gente sim sabe é que Israel vai ser atacado, mas principalmente que vai haver uma vitória de Deus. E esse é o texto que eu gosto de Apocalipse, pessoal. A vitória de Deus vai vir e do povo de Deus. Deus vai salvar o seu povo e vai salvar Israel. E por isso, se tem alguém aqui que deseja a destruição de Israel, eu posso dizer para vocês, vocês podem ler na Bíblia, a Bíblia já nos dá a resposta. Não importa quando essa guerra acontecer, a vitória é de Deus e a vitória é de Israel. Então, por mais que tentem destruir Israel, como tentaram e seguem tentando, não vão conseguir. Infelizmente, nessas tentativas, isso causa muito sofrimento, tanto para a população de Israel, como para a população dos países que atacam Israel, porque nenhuma guerra vai acontecer sem sofrimento humano. Inclusive, a Bíblia fala das guerras, ela fala seguidamente do sofrimento humano, que essas guerras vão passar. Mas, se a gente pode falar mais uma coisa aqui, mais duas coisas eu quero falar para vocês. Primeiro, Deus está no controle de tudo. Eu não sei dizer para vocês como vai acontecer, mas eu posso dizer para vocês quem está no controle. E não é o governo de Israel, não é o governo do Irã, não é o Trump. O controle está nas mãos de Deus. E se a gente quer entender melhor o que vai acontecer, é sim importante olhar para Israel. Israel sim é o relógio do mundo.
E se Gog Magog está acontecendo agora ou não, a gente vai precisar esperar para ver, mas Israel é o relógio do mundo e, sem dúvida nenhuma, há momento histórico acontecendo. Porque a República Islâmica do Irã é a cabeça da cobra. Quando a gente olha, pessoal, para todas as guerras que foram travadas em Israel nas últimas décadas, as guerras do Líbano, as guerras em Gaza, as guerras com tudo que a gente está vendo, os atentados terroristas, tudo que a gente está vendo nas últimas décadas é mão do Irã. A primeira e a segunda guerra do Líbano, pessoal, interferência direta do Irã, a gente está falando, a segunda guerra do Líbano foi para expulsar o Hezbollah, que é um grupo diretamente organizado e financiado pelo Irã. Se a gente olha o massacre do 7 de outubro de 2023 e toda a guerra que seguiu, essa foi uma guerra causada pelo Hamas, que é financiado pelo Irã. Então, se a República Islâmica do Irã cair, cai boa parte dos grupos terroristas do Oriente Médio e principalmente os grupos terroristas que buscam a destruição de Israel. Se a República Islâmica do Irã cair hoje, amanhã, que seja daqui a um mês, que seja daqui a um ano, quando a República Islâmica cair, vai ser um dia de alegria para todo o Oriente Médio, não só para Israel. E todas as guerras que a gente está vendo têm a mão do Irã, também não as que são diretamente ligadas a Israel, pessoal. A guerra civil do Iêmen, quem está financiando? Quem está financiando a guerra civil do Iêmen? O Irã. Quem financiou o Assad na Síria, que matou mais de 500 mil de pessoas? Foi o Irã. Quem está financiando os conflitos do Oriente Médio contra Israel e também alguns que não têm direta relação com Israel? É o Irã. Quando o Irã cair, pessoal, o Oriente Médio vai ser um lugar muito mais pacífico. E por isso eu comecei a falar disso na última live, eu vou ter que terminar de falar nessa live. Essa pode ser a guerra final. Ou por Gog Magog, ou talvez se a gente olhar de uma maneira mais simples, porque literalmente o eixo do mal vai cair e a gente vai viver num mundo mais pacífico. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é: Deus está no controle, Deus tem a vitória. E quando a República Islâmica cair, o Irã tiver sua liberdade, o povo iraniano puder escolher os seus próprios líderes, o Oriente Médio vai ser um local muito melhor. Centenas de milhares, se não milhões de vidas vão ser poupadas quando isso acontecer. Vidas iranianas, israelenses, sírias, libanesas, iemenitas, de todo o Oriente Médio. E a gente está se aproximando desse momento, pessoal. A gente está chegando num momento histórico fantástico. E eu realmente desejo poder ver isso com meus olhos. Eu desejo poder sair nas ruas em Israel, celebrar com os iranianos. A gente tem por volta de 200 mil iranianos morando em Israel nos dias de hoje. Há uma diáspora iraniana gigantesca no mundo todo. Eles vão poder celebrar, os iranianos no Irã vão poder celebrar, e a gente realmente vai viver num mundo melhor, se Deus quiser, e com a queda da República Islâmica. Então, pessoal, cada um de onde vocês estiverem assistindo, orem pelo bem do povo iraniano, orem pelo fim do terrorismo, orem pelo fim da República Islâmica, que o Irã possa se libertar, e assim todo o Oriente Médio vai poder viver em uma paz muito maior. Eu agradeço a todos que assistiram essa live, e nos vemos com mais atualizações do que está acontecendo. Shalom.